Agora, uma coisa. O Abel, ele dá mais carrinho do que o Gustavo Gomes. Ele mete a porrada mais do que o Marcos Rocha. O Piquerez é fichinha perto dele. Porque o que ele toma de cartão amarelo... Felipe, é o Felipe Melo do banco, né? Puta! Ó, a gente tá vendo o jogo, do nada o árbitro vai pra cima dele... Né? Então, assim, digo, não, e ele assume que esse é o problema dele. Eu falei né? assim, vai ser tem que assumir mesmo. Eu falei assim, vai ser para um jogador que tá no banco. Quer ver quando... Não, na dúvida. Não, outro dia mesmo, numa transmissão, eu falei, o cartão deve ser pro Abel. Eu falei, fui pro outro. Falei, como assim, né? Mas é que tá, de novo, e vale pegar esses dois exemplos. Cartão, uns 19? Acho que tem uns 19. 78, cara. É. Tem mais cartão que, sei lá, dono de banco. Assim, pegando dois exemplos palmeirenses recentes, o próprio Felipe Melo e o Abel. Ninguém. A esmagadora maioria das pessoas que são perseguidas com aspas ou sem aspas tem alguma razão de ser, né? Ademir da Guia, por exemplo, quando ele acompanhou bem, ele estaria hoje à tarde com o Divino, por isso essa alegria aqui. Então, o Ademir da Guia não recebia amarelo. Até quando um dia ele rasgou a chuteira do Forlan, que devia ter sido preso várias vezes na vida, o Pablo Forlan. Então, assim, não é por acaso que o Felipe Melo era marcado e não é por acaso que o Abel é marcado. E o Felipe até às vezes admite, o Abel também admite. Então é uma coisa que ele tem que resolver. No caso desse último amarelo, foi a primeira reclamação dele, mas basta, ele já tá no limite. O Wilton foi lá, conversou com ele. Não, foi a primeira. Aquela foi mesmo, mas assim, ele tinha razão. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Não, de novo, ele tinha razão em relação à reclamação, mas não da maneira assim. Sintosa, o cara já tá marcado, então ele tem que ter mas é isso que eu queria perguntar. Será que o Abel também já não tá marcado? Claro, a gente sabe que tem jogador tipo o Felipe Melo. Se o Felipe Melo entra de um jeito e pega aí um Rafael Veiga, que é um jogador que não tem um histórico violento, entra da mesma forma, o Felipe Melo vai ganhar o amarelo e o Veiga não vai. Perfeito, será que com o Abel obra também não tem isso? Claro que tem. Porque o Abel, dessa vez, ele reclama do amarelo que ele levou. Ele fala que ele não falou nada demais. A gente vai ver a sonora, até pra gente poder debater melhor, porque o Abel, ele próprio já assumiu que esse é o maior problema dele, que ele quer ter o maior controle mental ali no banco com relação às reclamações. Vamos dar aí a palavra pro Abel Ferreira. Eles fazem o melhor que sabem e que podem. Eu só fico danado, porque a mim deu-me um amarelo quando eu disse que era falta. Eu não disse mais nada, é falta. E veio com aquela arrogância toda para cima de mim e deu-me amarelo. E em seguida, o capitão, que foi meu colega, joguei contra ele, contra o Hulk, que tenho o máximo de respeito, xingou de cima a baixo o fiscal de linha e ele não teve coragem, pelo menos para lhe dar um amarelo, já que não tinha dado na falta, veio correr a mim e está muito fácil dar-me amarelo e eu começo realmente a sentir que é perseguição. É o que eu começo a sentir. Eu sei que vocês gostam disso, vai dar a página, mas não há problema, sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros, especificamente por este senhor, que não tem nada contra ele e faz o melhor que sabe e pode, mas hoje, não. Hoje senti intencionalidade na ação dele. Intencionalidade. Não vou falar mais do árbitro, não quero falar mais dele, acho que já deu e vai dar tema para vocês falarem à vontade. Não quero falar mais do árbitro. Perseguido, não só então em relação ao árbitro. Por que o Abel Ferreira é perseguido? Não sei, esse é o seu trabalho, é ver, falar e mostrar as imagens. Vejam o que é que eu falei, vejam o que é que os dois jogadores deles falaram com o fiscal de linha e vejam. Eu sei que isto vai dar tema, isto vocês querem polémica, eu vou-vos dar. E o que achei hoje foi intencional. O que o árbitro fez hoje foi intencional. Vejam o que é que eu disse, vejam como é que eu estava quando estava a falar com o Sr. Wilton e vejam o que é que fizeram os outros dois jogadores 3 minutos depois, xingaram o fiscal de linha de cima a baixo. Ele não teve, em português eu dizia-vos aqui outra coisa, mas não teve coragem para dar amarelo, que era o que devia ter feito. Se deu ao treinador do Palmeiras, também devia ter feito igual. Só isso. Abel, boa noite. Olha aí, ó. Por favor, que eu estou puto, não me falem mais do árbitro, por favor, está bem? Peço-vos que não me falem mais do árbitro. Olha aí, ó. Cara, eu adoro as entrevistas do Abel. Ele fala mesmo. Realmente, é bom ter polêmica, pra imprensa é bom. E ele sabe que é bom. Agora, ele tá dando essa polêmica. E ele se diz puto. Eu tô puto com o árbitro. Ele diz que o Hulk xingou o auxiliar de cima a baixo e não recebeu o amarelo. E ele recebeu. Eu acho que isso pode sim ter acontecido. Como eu falei aqui, a gente sabe, árbitro de futebol, eles têm a implicância, mas também com explicação, porque o Abel Ferreira, ele costuma reclamar mais do que o normal. Agora, ele tem razão nessa reclamação da forma como ela foi feita?
Vamos, quem vai chamar a palavra? Posso falar. Queria dizer o seguinte, nesse caso, ele pode ter razão. Pode ter razão, inclusive com os xingamentos que ele informou aí sobre o Hulk. Né? Ele pode ter razão nesse caso. Né? Agora são 32 cartões. São 32, professor? São 32 cartões. Ele tem 11 a mais do segundo colocado, que é o Barbieri, né? É o que está na pauta, inclusive, do Asmar aí. Então, 32. É cartão para valer, né? Nós estamos na 8ª rodada, né? Não é isso? Quer dizer, somando tudo que ele já recebeu, né? Então tá bom. 32 cartões. Quer dizer, ele não é nenhum São Francisco de Assis, Frei Damião. Ele não é. A gente sabe que não é. É mais pelo comportamento, eu digo, gestual. Né? E tem outro detalhe também, que a arbitragem, após o jogo, no dia seguinte, mostram para os árbitros algumas coisas que aconteceram e ele não fez nada. Então, no dia seguinte, o cara pega lá os trechos do Abel, por exemplo, pulando lá no banco, fazendo gesto e reclamando e tal. Isso você não viu. A arbitragem não viu, vocês não fizeram nada. Então, é isso que foi dito aqui. A imagem, ele fica... Não é perseguido, mas os caras ficam alertas com ele. O Felipe Melo foi citado. Sabe qual é outro cara que também é assim? O Fagner. O Fagner pode pegar uma senhorinha simpaticíssima, atravessar a Avenida Paulista, escapando dos carros. Chegar do outro lado, o marronzinho vai... Cartão pra você. Você fez falta, na verdade. Você não foi gentil com aquela senhora. Então, mas ele... Gabigol também. Gabigol. Sim. Tá certo, e outro que só apanhava e o árbitro deixava rodar. Sabe quem, Mauro? Você me falou uma vez que você ligou aquela madrugada. Você falou, até eu tô amanhecer, madrugada não. Não, 6h30. Na madrugada não. Depende do parâmetro. 6h30 já é dia. Mas o sol ainda não tá saindo nessa época, sabia, né? Sai, deixa lá, continua. Esse horário tá certo. Vou ligar às 7 horas. Ainda não, 6h30 tá bom. Então, eu queria dizer assim, o Valdívia, os caras batiam no Valdívia com gosto, com prazer. Os caras se deliciavam. É ou não é? Claro. E o árbitro segue o jogo. Mas nesse aspecto eu acho errado. Se ele só falou, foi falta, e o árbitro deu amarelo. Então, mas é isso que eu tô falando. Se ele tá falando a verdade, eu acho que tá injusto. Agora, também não é certo, eu acho, o árbitro eu tava vendo o jogo, o Mauro tava fazendo o jogo, o Hilton já tinha ido nele, ele tinha comunicado não lembro, mas mesmo assim... Não, mas o cartão tem que ser pro fato do jogo. Não, mas é o conjunto... Mas é que tá. Mas é ser humano. Os jogadores, tipo, pegar pra... Estamos falando do futebol paulista, 2 jogadores. O próprio Valdívia e o Jorge Henrique. Se árbitro fosse, só marcaria pênalti no Valdívia e no Jorge Henrique se a cabeça dele saísse rolando. Mesmo se eles esfaquearam, porque eu não sei. E de novo, mas é prevenção da arbitragem? Não, gente. Assim como você, como jogador, tem que saber qual é a manha de um jogador que você vai marcar, o árbitro também tem que saber a manha, para o cara não cair na dele. Então, assim, alguns jogadores que criaram. De novo, por que isso é com o Valdívia? Por que isso com o Jorge Henrique? Porque eles criaram essa fama, não é gratuita. Então, o Abel, sabidamente, criou isso aí, pagaram por alguns exageros, excessos. Eu acho até que esse de domingo pode vir a ser, e não é só o caso do Abel. É aí uma opinião que eu tenho. Lance de reclamação, qualquer que seja, é absolutamente subjetivo pelo seguinte, vai ser uma versão contra a outra. E também aquela coisa, por exemplo, seus filhos no restaurante. Meus filhos botam fogo no restaurante, não, normal. A mãe deles pega e fala, não pode nem sair. Sabe aquela coisa do pai e mãe que tem os limites? Você tem limite. Então, o cara, tipo Dulcídio, que o Vanderlei acompanhou bem, o Vanderlei Bosquilha, ele xingava e era xingado. Hoje você olha feio pra algum árbitro, tem algo que não aceita. E de novo, quem tá certo e quem tá errado, depende do limite de cada um. Não, e outra coisa, Mauro César, passando pra você, eu acho que ele tem razão em uma coisa aí da arbitragem brasileira. A arrogância. Porque você vê jogo na Europa, não tem essa palhaçada. O árbitro, alguém vai falar com o árbitro, ele faz assim e ele quase nem dá ninguém ouvido. fala. E que é outra diferença. Outra indicação do atleta. Quando fala, o árbitro não dá ouvido. Eu vi na final da Champions. Sim, eles não falam. O árbitro, ele fazia mas assim, ele nem fala. Sai, não vou falar. O brasileiro não. Ele empina o peito. Só uma coisa, não. E de novo, Thiago, foi a final com o maior número de brasileiros em campo ao final do jogo. De novo, pra mim essa distinção. O atleta no Brasil age de um jeito, fora do Brasil age do outro. E de quem tem a responsabilidade do paizão, que é o árbitro. É o árbitro que também deixa. E é o dirigente que não tá nem aí, o treinador também que não ajuda, e o treinador no Brasil, porque o Abel também não era tão assim... irracível nos bancos em Portugal e na Grécia. Porque eu acho que autoridade não quer dizer arrogância. O cara na Europa ele não tem essa arrogância. Ele nem discute com o jogador. Ele nem dá ouvido pro jogador. E sobre o Abel, passando pra você, Mauro,
é o seguinte, sendo justo, Vanderlei, você disse dos 32 cartões que ele tem, 11 a mais que o Barbieri. Só que porque ele teve muito mais jogos, tá? Tudo bem. Porque em média, também na não, média. sim, mas é importante. Sim. Em média, ele teve 0,23%, cartões em 0,23% dos seus jogos, e o Barbieri 0,18%. Então é uma diferença bem menor do que isso. Mauro, o que você achou da reclamação do Abel Ferreira e se você concorda que há um exagero por parte da arbitragem no futebol brasileiro? A arbitragem brasileira é insuportável, né? Inclusive com relação a isso, né? É até difícil falar desse assunto porque pode parecer que eu estou aqui defendendo os árbitros que jamais farei. É óbvio, né? Eu vou defender os caras que mais avacalham o futebol brasileiro, são os árbitros. Eles é a central do apito, avacalham o futebol brasileiro. Porque defendem as faltinhas, o controle do jogo, fazem tudo para prejudicar o futebol para que eles sejam protagonistas, né? Esse pênalti que deram agora no jogo do São Paulo contra o Avaí, né? Começou o jogo e tal, o Daronco e o VAR, meu Deus, aí é uma coisa desesperadora, né? 2 minutos e meio de agonia, aí ele marca o pênalti, aquela coisa medonha. Só que assim, eu vejo o Abel em diferentes momentos. Quando ele foi à TV Cultura, no programa Roda Viva, ele estava calmo, tranquilão e tal, e ele até admitiu que ele precisa rever seu comportamento e tal. Depois do jogo, irritado, que é natural e tal, de repente as coisas não aconteceram como ele imaginava, ele faz esse desabafo. Talvez hoje ele falando sobre isso, ele fale de uma forma diferente. Eu acho que é muito o temperamento dele. Ele é, de fato, um cara muito reclamão. Eu não creio que ele tivesse esse comportamento lá fora, não acompanhei para poder falar no Braga ou no PAOK, para saber como ele se comportava, acho pouco provável, mas também acho pouco provável que ele tivesse que enfrentar árbitros como os daqui, que de fato são irritantes, porque qualquer olhou atravessado, eles já querem dar cartão, isso é insuportável de fato, é o excesso de autoridade, é o típico olha com o que você está falando, é a cara do Brasil isso, né? Eu sou o árbitro, hein? Olha com o que você está falando. O jogador olhou atravessado, mas ele, de fato, ele precisa se conter um pouco mais, que é lógico, ele fica marcado, qualquer um fica marcado. O árbitro fica. O Mano Menezes, que era o campeão de reclamações, já disse certa vez, há pouco tempo atrás, falou que o Abel já o superou, que ele é juvenil perto do Abel. Meio que uma cutucada, não sei se uma pontinha de inveja, né? Porque também, o Mano sempre também não é assim, também. protagonista disso, né? Será que ele vai começar a mostrar mais cartão? Não, de repente, né? O Mano Menezes chegou a ficar na frente do Reinaldo uma vez, na cobrança no lateral, aquele lateral embaixo da área. O Reinaldo jogava pela Chapecoense, o Mano estava no Cruzeiro, ele ficou no caminho pro Reinaldo não tomar distância. É negócio de louco, cara. Acontece de tudo aqui. Mas assim, eu entendo dessa maneira, é o momento também, mas que ele, de fato, ele reclama muito e tudo mais, e fica, evidentemente, na alça de mira dos árbitros, ele fica. Isso só vai mudar se ele mudar o comportamento e depois de algum tempo. Um bom tempo, porque é claro que o cara já entra pensando, aquele português ali reclama muito. Aí abriu a boca, cartão. Isso não tem jeito. Ele construiu isso. Ele já chegou até a tocar no ligeiro uma vez no jogo de São Paulo, lembra? Palmeiras e São Paulo, ele entrou, meteu a mão no jogador de São Paulo lá e tal. Então, assim, ele construiu essa imagem, né? Ninguém ganha essa imagem gratuita. Ninguém. Ô, Mauro. Sim, mas eu só digo isso. Eu acho que ninguém merece levar o amarelo pela imagem Claro que ele tem. não. Claro. É isso. Você tem que olhar na prática. Claro que não, você tem razão. No mundo ideal é isso. Fiz, levo. Não fiz, não levo. Tá perfeito. Mas na dúvida... Na dúvida. É aquele negócio, é o cara que simula o Neymar no Caicai. Sim, Valdívia e Jorge Henrique. Quem está num momento, me lembra Flávio Prado, num momento distante da nossa história. Isso não acontece, né? Mais. Mas no momento Caicai, mais aflorado do Caicai, o cara sabe que vai ser enganado pelo cara. Toda hora, o árbitro sabe. Você acha que o cara não pensa? Ele quer estragar o meu trabalho. Ele quer estragar. Não é que ele pensa, você está condicionado para isso, você se prepara para isso. A gente falando isso, eu lembro que o Godoy, o árbitro falou, o Godoy, o árbitro, disse que o Veloso saiu de uma bola e fez um pênalti. O Veloso fez um pênalti. Pra ele foi pênalti. O Veloso falou, o Godoy não foi nada. Eu não peguei no cara, ele falou, agora eu percebi que não foi nada. Faz o seguinte, pega o pênalti, conserta o meu erro e o seu. Conserta o meu erro e o seu. Mas isso eu acho que aponta, e o Mauro concorda também, mas ele sobre reclama. essa situação da arrogância dos árbitros. Sim. Isso não precisa ter. O árbitro brasileiro ele não precisa ficar fazendo pose, principalmente o Daronco, que é fortão. Aí quer ficar fazendo pose. Basta ele fazer assim, ó. Não vou falar com ninguém. Sai. É isso que eles fazem na Europa. Nossa cultura no futebol também. Parece que a gente reclama de no Brasil tudo. ele gosta de ser estrela. Treinador, Cartola, nós da imprensa não ajudamos os árbitros que se atrapalham sozinhos também. Mauro. Alguns o árbitro sim, brasileiro outros não. gosta de aparecer. Ó, desse jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, o Hilton que vai pra Copa do Mundo, né? Ele e o Kraus, né? Ele deixou o jogo rolar. O pau tava quebrando. Ele tem feito isso. Ele deixou. Ele tem feito isso. E eu tava vendo, o Abel tava reclamando, ele tinha ido no banco do Palmeiras, já tinha falado com ele, ó.
O Abel tinha reclamado já antes de tomar o amarelo. E continuou reclamando, por isso que ele deu o amarelo. Eu digo, será que foi pra alguém? Porque ele foi antes. Porque ele deixou o jogo comer mesmo. Faltas, divididas, ele deixava o jogo, tá deixando o jogo rolar. Não tava aquilo que você falou que o Daronco pica o jogo, né? E pode ser o jogo, né? Porque, sugerido pelo Thiago Asmar, eu assisti América e Cuiabá. O árbitro foi o Klaus. Você tinha razão. Quando ele assiste que você vai aprender alguma coisa lá. Foi o que eu fiz. E assisti. E o Klaus... claro, eu sigo conselhos, meus amigos, desde a madrugada. Aí... Opa! Então... A controvérsia, se é madrugada ou se não é. E foi uma... Eu não sei se ele estava feliz no amor, alguma coisa assim, que foi uma arbitragem doce. Foi na verdade. Agora, sério, bacana. Ele colocando a mão nas costas do jogador, numa boa.